São Paulo 0. Flamengo se mantém na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e o São Paulo, Rodrigo Bueno, vai para a zona de rebaixamento. Já vinha namorando, né, com essa possibilidade. O São Paulo vinha caindo de produção. O Rogério Ceni contestado. E agora o São Paulo entra na zona. Você comenta e a gente mostra o gol do Flamengo, os dois gols dessa vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0. O São Paulo muito bem, o Flamengo muito bem, chegando à terceira colocação. O São Paulo mal na zona de rebaixamento, Rodrigo. O São Paulo começou com o Petros, foi a estreia do Petros, regularizado. Do lado do Flamengo não deu para o Geovânio, né? Também problemas com inscrição. Guerreiro de falta fez o primeiro. Guerreiro de falta, e o Guerreiro acabou sendo o nome do jogo, né? Um gol e uma assistência, o passe para o Diego fazer o seu gol. O Diego, que já era carrasco do São Paulo na época que vestia a camisa do Santos, né? Dizem que ele era São Paulino quando criança, né? E ele costuma castigar o São Paulo. Vitória esperada, normal, o Flamengo com um elenco muito forte, requintado, e o São Paulo num processo de desmanche do time. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer. O São Paulo está nesse momento empatado em pontos com o Bahia, tem o mesmo saldo de gols que o Bahia e está atrás do Bahia no número de gols marcados. Por isso que o São Paulo está neste momento na zona do rebaixamento. O Bavi terminando empatado, né? O São Paulo fica nessa posição. Bahia fez 13 gols, o São Paulo fez 10. E o drama vai continuar, porque na próxima rodada o São Paulo tem mais um jogo cascudo, vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Só que o Flamengo, como eu falei aqui no começo da transmissão, o Flamengo tem muita ambição nesse campeonato. O Flamengo não vai largar o osso, vai até o fim na caça ao Corinthians. Hoje está muito claro, o Corinthians é o time a ser alcançado. Ainda tem confronto direto. Por exemplo, o Corinthians daqui a 2 rodadas pega o Palmeiras. Já é um grande candidato a derrubar a invencibilidade do Corinthians. O Flamengo é outro candidato. Então o Flamengo vai brigar, o Flamengo ainda tem ambições, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, mas é um elenco muito poderoso, muitas opções. Everton Ribeiro acabou saindo, entrou o Berrio, que foi muito bem na partida anterior. Até o Vinícius Júnior, tão badalado, acabou perdendo espaço com tantas opções que tem o Zé Ricardo. O São Paulo, mais uma vez, especialmente no segundo tempo, muita posse de bola, né? Chegou até ali a envolver o Flamengo em algumas oportunidades, mas não cria chance clara de gol, não finaliza. O São Paulo não tem contundência, eficácia. E o Flamengo, com jogadores com maior capacidade de decisão, Diego e Guerreiro, acabou sobressaindo e, de certa forma, até tranquila, né? Conquistou os 3 pontos, continua com 100% de aproveitamento na Ilha do Urubu. Campeonato Brasileiro passado, que o Flamengo namorou com o título, chegou a disputar em algum momento com o Palmeiras, ele tinha o problema que era sempre visitante, não tinha casa. Agora o Flamengo tem casa e todo mundo que for enfrentar o Flamengo aí vai penar bastante. 4 jogos na Ilha do Urubu, o Flamengo venceu as 4 partidas. Pelo Brasileiro bateu o Ponte Preta, Chapecoense, agora o São Paulo venceu o Santos pela Copa do Brasil no meio da semana. E olha, terminou em Salvador, o Clássico Baiano, terminou empatado em 0-0. Termina mesmo essa rodada, a 11ª, no Z4, que sabe. A rodada termina com o São Paulo no Z4, acabou o Clássico Baiano. É terrível, né? Para um grande clube como o São Paulo, de tanta história, tanta tradição, várias vezes campeão brasileiro, estar na zona do rebaixamento é algo terrível. O São Paulo, inclusive, há muito tempo já está namorando essa coisa do rebaixamento. Mas olha, eu não acredito que o São Paulo será rebaixado. Sai dessa, São Paulo? Sai. E vai tentar brigar por vaga para conquistar título, é óbvio, só se acontecer algo extraordinário. O título esqueça, tá? Para ninguém um dia dizer, o Quesada falou que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o São Paulo não vai cair. Porque tem um elenco que vai ser melhor trabalhado, creio eu, pelo Rogério. Esse elenco de São Paulo não é tão ruim assim. Hoje você viu o time de São Paulo, ótimos valores em campo. O Rodrigo citou aí o Petros, que estreou. O Jusilei é bom jogador, o Prato nem se fala, o Prato é um dos caras mais comemorados do Brasil. Não é possível que esse cara tenha esquecido de jogar bola, mas já fez 16 gols na temporada. Você tem o Jusilei, tem o Rodrigo Caio. Então, quer dizer, o elenco é um elenco que pode dar uma resposta melhor do que esse São Paulo que a gente está vendo. Mas até o negócio realmente virar, o São Paulo vai se distanciar cada vez mais da briga por vaga na Libertadores e aí buscar a Sul-Americana no ano que vem. Me parece que seria até um prêmio, né, de recuperação na próxima temporada. E, Rodrigo, como você vê as chances do Flamengo brigar por esse título com essa disparada aí do Corinthians? O Corinthians chega a 29, abre 7 pontos do Grêmio. O Flamengo é o terceiro colocado, está logo atrás
Dá para tirar essa diferença? O Flamengo tem que, além de fazer a parte dele, tem que ficar secando o Corinthians também. Dá para pensar em título? Dá para tirar. Você tem todo o segundo turno, ainda tem confrontos diretos. O Flamengo no título de 2009, por exemplo, quando tinha uma equipe em tese menos capacitada, que a atual tinha menos opções, naquela época era Petkovic e Adriano basicamente resolvendo a parada, o Flamengo tem condição de encaixar uma série de vitórias, precisa especialmente derrotar os concorrentes diretos, notadamente o Corinthians, e eu acho que tem jogo sim, fazendo valer o mando de campo. Como eu falei aqui, na Ilha do Urubu, o Flamengo é quase insuperável, né? Conseguiu criar uma identificação muito rápida com esse estádio, então o acúmulo de pontos deve vir. O maior problema do Flamengo é o acúmulo de jogos, né? O Flamengo encaminhou muito bem a classificação na Copa do Brasil contra o Santos, 2-0 com o regulamento do gol qualificado. Muito possivelmente o Flamengo vai avançar na Copa do Brasil, precisa ver como vai avançar na Sul-Americana. Pega o Palestino. O Palestino, em tese, assim, seria um adversário tranquilo, mas tem aquele resquício do ano passado. O Flamengo não pode ser eliminado 2 vezes, né? 2 anos seguidos pelo Palestino seria realmente uma grande vergonha. Então o Flamengo talvez queime alguns cartuchos, né? Ou perca alguns cabelos aí em outras disputas. Mas mesmo assim o Flamengo tem elenco capacitado para fazer uma pontuação bastante expressiva no campeonato. E eu imagino sim que o Corinthians não vai conseguir manter esse aproveitamento. O Corinthians vai continuar firme. Para mim o Corinthians vai ser o campeão do primeiro turno. Se você pegar hoje, a gente já está com 11 rodadas, faltam 8 rodadas para acabar o primeiro turno. Como ele venceu o Grêmio fora de casa, o confronto direto, e o Palmeiras e o Flamengo estão bem para trás, então fatalmente o Corinthians vai ser o campeão do primeiro turno. É um grande impulso para o título, mas não é definitivo. Nem todos os campeões do primeiro turno ganharam a competição. O São Paulo em 2008 deu uma virada incrível, chegou a estar 11 pontos atrás do Grêmio na primeira rodada do retorno. Então o Flamengo, coisa parecida, tirou 12 pontos em 2009. Então é possível, e o Flamengo tem muita qualidade, né? Eu acho que, na pior das hipóteses, o Flamengo vai ficar entre os 6 primeiros. Para mim, considerando que o Grêmio está tirando o pé, para mim de forma pouco inteligente, o Grêmio priorizando as Copas, Copa do Brasil e Libertadores, eu acho que o Grêmio deve ser ultrapassado pelo Palmeiras e o Flamengo. E Palmeiras e Flamengo, sim, por necessidade, por obrigação, por investimento, por camisa, por torcida, vão atrás do Corinthians. Ô, Queçada, a gente olha hoje o banco do Flamengo, Berrio, Conca, Leandro Damião, William Arão, ainda tem o Giovânio, nem está no BID ainda, não foi inscrito, regularizado, mas muita gente boa para entrar nesse time. Vinícius Júnior, o garoto que é bom de bola. Você acha que o jogo hoje é a formação que o Zé Ricardo pensa como a ideal, é o que ele tem de melhor à disposição? Ele vai apostar no ataque, por exemplo, Everton Ribeiro, o Xará Everton e o Guerreiro ali. O Berrio foi o destaque do jogo contra o Santos e acabou sobrando, foi para o banco. Você acha que é esse o time que o Zé Ricardo pensa como ideal? É uma possibilidade. Agora, o que é legal é que a contratação desses reforços movimenta também aqueles jogadores que achavam que tinha uma cadeira cativa no time do Flamengo. Não pode se acomodar ninguém ali. Essa é a melhor coisa que tem. Você falou do Giovânio? O Giovânio ainda vai entrar. Não sei como que entra nesse time, né? Aí é que está, né? Eu acho que se for aquele Giovânio do Santos, né, que jogou muito bem no Santos, eu não sei como é que ele está agora fisicamente. A gente vai ver daqui a pouco, a resposta vai ser em campo. Está treinando muito bem. Está treinando bem, ok. Já é um bom indício, não é? Vamos ver se ele consegue agora desenvolver em partidas valendo pontos, em partidas oficiais e disputadas. O elenco realmente é grandioso. É grandioso. Agora, o banco de reservas do Flamengo, se você pegar, talvez o time B seja melhor do que muitos times aí, considerados times A nessa série principal do Campeonato Nacional. E o Flamengo está segurando. O Flamengo teve uma proposta pelo Trauco, uma proposta boa. E qual foi a resposta da diretoria do Flamengo? Não vendemos. Segurou. Mesmo com um elenco poderoso. O Corinthians pode perder o Arana. Talvez aí, se ele for negociado com o Bordeaux para manutenção do Pablo, ele seja repassado só no final do ano. Então, a princípio, o Corinthians e o Flamengo estão mantendo seus elencos. Diferentemente do São Paulo, que está num processo de mudança constante. Tem Arboleda para entrar nesse time, Jonathan Gomes, e o São Paulo se desfez de muitos jogadores para pagar sua dívida bancária. Lá em Itaquera, em São Paulo, o Corinthians bateu o Botafogo.